Na verdade, a unha encravada, né, ela é a onicocriptose e é muito comum no consultório do dermatologista, do cirurgião plástico também às vezes aparece, mas é muito mais comum no consultório do dermatologista, né? Qual dermatologista não se deparou com a situação de um paciente com unha encravada? E aí o que fazer, indicar cirurgia ou não, tratamento clínico inicialmente, como conduzir esses casos? Então, eu acho que é super importante a gente falar um pouco da etiologia, né, desse problema, por que que isso acontece. Então, a unha encravada, ela acomete principalmente homens, na faixa etária entre 10 anos e 30 anos, ou seja, os adultos jovens, justamente por quê? Porque eles praticam esportes, né? Os homens praticam esportes, então jogam futebol, fazem corrida, às vezes então traumatizam o pé, né? Batem, traumatizam o pé. E também eu já vi muito no consultório pacientes que às vezes trabalham com sapatos apertados. E aí a mulher também pode ser acometida da unha encravada quando ela usa um sapato apertado. E uma outra causa de unha encravada é justamente a manicure, na hora de fazer a unha. Então é muito comum às vezes a manicure arredondar a unha, né? E a unha que mais encrava é a unha do dedão do pé, do hallux mesmo. E aí, na hora de fazer a unha, muitas vezes na manicure lá, eles cortam, tentam arredondar a unha, né? E esse é o grande erro, porque a unha, então isso tudo é importante vocês saberem, porque você tem que orientar o seu paciente para que ele não corte a unha de forma arredondada nos cantos. Então não se deve arredondar as unhas do dedão do pé no canto, né? A unha tem que ser cortada de forma reta na frente, tá? Embora fique feio, né? Todo mundo quer arredondar porque fica mais bonito, mas é justamente nessa hora de arredondar a unha é que ela começa a encravar e aí começa todo o drama. Um outro motivo de causa de unha encravada é justamente quando se coloca o palito, sabe, embaixo da unha. Então, às vezes a manicure ela vai tentar limpar, não sei, embaixo da unha e aí começa a traumatizar ali o canto. E aí, causando esse trauma ali no canto da unha, acaba que a unha começa a encravar. Então, a unha do hallux é uma unha muito delicada. Então, não se deve manipular muito essa unha, tem que tomar muito cuidado. Então, trauma com sapato apertado, ou trauma mesmo de jogar bola, de jogar futebol, corridas, né? Sapatos apertados, eu já falei. Cortar a unha de forma incorreta, isso também. E outra coisa, muitas vezes o paciente ele usa sapato apertado no trabalho, sabe? Às vezes eles usam botinas, né, que são apertadas. Às vezes a ponta, eu já vi pacientes no curso hands-on que vêm operar no curso presencial e relatam assim, doutor, sabe o que é? Eu uso um sapato apertado que a minha empresa forneceu para mim. E eu não tenho como não usar, porque é um sapato de proteção. Inclusive a ponta, ela é metálica. Então fica muito complicado para esse tipo de paciente. Como que vai fazer? Você vai fazer a cirurgia, você vai tratar essa unha encravada, mas ele vai voltar lá, vai usar o sapato apertado, aquele bico lá de ferro. Então, olha lá, o Gustavo falou, saltos altos e bico fino também favorecem que a unha se encrave. Então, se você também não tiver essa conversa com o seu paciente, tentar descobrir, você não tentar descobrir a etiologia do problema do seu paciente, não vai adiantar você fazer a cirurgia, porque aquilo vai recidivar, né? Então, não é só a cirurgia que vai resolver o problema do seu paciente. É importante que ele evite que a unha encrave e que ele saiba cuidar depois para que ela não continue encravando novamente. Então, é super importante essa orientação, você conversar com o seu paciente e explicar direitinho, né? Por que ele está tendo essa unha encravada e o que ele pode fazer para que ela não encrave novamente. Que, na verdade, eu dei uma olhada num artigo que foi publicado nos Anais de Dermatologia em 2011, em que foi feito um estudo em 286 pacientes, tá? Eles estudaram a técnica com a fenolização, e só a técnica com a fenolização e compararam com a técnica de fenolização
com curetagem. Como eu sou cirurgião, né, eu tenho muita familiaridade com bisturi elétrico e tudo, é muito interessante que assim, eu faço no local da fenolização, isso, Paulo, a fenolização da matriz, eu faço a eletrocauterização com bisturi elétrico, tá? E há médicos que fazem sem fenolização, sem eletrocauterização, só fazem a ressecção, a retirada daquela unha, a porção ali, aquela lâmina que está encravada. Então é interessante isso também. Eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência que eu faço com eletrocautério, tá bom? E vou falar também por que eu faço assim. Bom, vamos lá. Uma coisa que sempre me perguntam aqui, e meus alunos também perguntam nos cursos, é o seguinte: se por acaso o paciente chega no teu consultório com granuloma piogênico ali, no hálux, ali no canto da unha, com certeza essa unha ela tá encravada, né? Então muita gente pensa que tratando o granuloma piogênico, ou seja, fazendo a eletrocauterização do granuloma piogênico ou ressecando o granuloma piogênico, que isso vai resolver o problema. E não vai resolver o problema, porque o granuloma piogênico, na verdade, ele é apenas um sinal de que algo está acontecendo ali embaixo, mais profundamente, né? A unha está encravando, entende? Lá, a Paula falou que a fenolização evita a recidiva, inclusive do granuloma piogênico, entendeu? Sim. Muita gente usa a fenolização, acho que até a maioria de vocês, né? E é muito bom usar a fenolização. Há uma crítica que se tem feito em relação à fenolização, é que o paciente secreta muito no pós-operatório, e aí fica um pós-operatório demorado. Você tem visto isso, Paula, que secreta muito? E aí demora muito a cicatrização, às vezes demora 3 semanas para cicatrizar. Depois eu queria que você me falasse da sua experiência, tá, Paula? Depois me conte aí. Bom, então o primeiro item, a primeira questão a ser levantada é isso: não adianta tratar o granuloma piogênico, porque você não está resolvendo o problema do paciente, né? O granuloma piogênico é apenas um sinal de que ali abaixo está acontecendo alguma coisa, que a unha está encravando. Então você precisa tratar a unha encravada. E nesse tratamento, que seria a cirurgia, você vai tratar também o granuloma piogênico. Você vai remover, obviamente, o granuloma. Mas a classificação da unha encravada, ela é classificada em grau 1, 2 e 3, tá? O grau 1 é quando o paciente só sente dor, quando o local começa a ficar um pouco eritematoso, tá? O grau 2, o paciente já começa, além da dor, ele começa a ter secreção hemática, secreção serohemática, secreção purulenta, tá? E o grau 3 é quando já começa a ter uma hipertrofia dos tecidos ao redor. Então começa a ter granuloma piogênico, você vê aquele tecido todo edemaciado, hipertrofiado e a unha totalmente encravada, né? E é nesses casos, no grau 3, que a severidade é maior, é que está indicada a cirurgia da cantoplastia, que é a correção cirúrgica da unha encravada, tá? A Valquíria falou que depois facilita. Carla, interessante, olha só. A Carla disse que nunca viu essa cirurgia. Carla, é super fácil de fazer, viu? Essa cirurgia, super fácil. Eu vou explicar aqui como faz e tenho certeza que você vai conseguir fazer aí. Valquíria falou que facilita para operar depois. O que? Retirar o granuloma piogênico, Valquíria? É isso? Sim, na hora da cirurgia, a primeira coisa que a gente faz é retirar o granuloma piogênico. Aí depois a gente parte para fazer a retirada da lâmina, né? Não da lâmina, da unha toda, não, daquele pedaço que está encravado, tá bom? Então, a gente não deve remover toda a unha, gente, a unha inteira, quando o paciente chega com unha encravada. Não, de jeito nenhum. A Valquíria falou que é isso, exatamente. Então a gente começa a cirurgia retirando o granuloma piogênico, como a Valquíria falou. E aí, gente, não pode retirar a unha toda, tá? Isso não é tratamento de unha encravada. Eu já vi muito isso, mas vocês que são dermatologistas não devem fazer assim, tá bom? Paula, ela falou, tive poucos pacientes com matricectomia e fenolização, mas com bons resultados. Muito bem. Então ela fez com fenolização essa matricectomia, tá? E ela teve bons resultados.
Eu vou depois falar qual a técnica que eu utilizo, mas essa da fenolização ela é a mais difundida, é a mais utilizada, mas é importante que você também descubra a técnica que mais se encaixa a você, que você se adapta melhor, que você gosta mais, né? E eu, como sou cirurgião, eu uso muito o bisturi elétrico e vou explicar para você como eu faço. Mas vale a pena. Eu também vou começar a fazer com fenolização também nos meus cursos, né? Que eu quero fazer um estudo comparativo. Eu quero ver se de fato com a fenolização secreta mais, né? Como há relatos de que faz muita secreção, fica secretando, sabe, secreção purulenta por muito tempo, porque de fato a fenolização vai causar uma necrose ali daquela região, a matriz daquela região, né? Bom, então, primeira coisa a se fazer é não retirar a unha toda. Isso não é tratamento de unha encravada, tá? O tratamento é você remover a parte da unha que está encravada, aquela parte, aquele filete que está encravado ali no canto, é aquele fragmento ali que você vai remover. E aí você vai fazer a cauterização, que pode ser química, com fenol a 88%, ou eletrocautério, como é o caso, como eu faço. Ou existem autores que não fazem cauterização, simplesmente retira aquele leito ungueal que está encravado e não faz cauterização, nem química e nem elétrica, tá? Bom, e qual que é o objetivo da cantoplastia, né, da cirurgia da unha encravada? É você retirar aquela porção da unha que está adentrando, que está encravando, está entrando no tecido ali, na carne, digamos assim, né? Então a unha ela está crescendo e aquela porção da unha ela está encravando lateralmente ou medialmente, se for o caso, está saindo da unha, né? Para os lados, e aí está encravando nos tecidos. Então o objetivo não é remover a unha toda, mas sim só esse fragmento, essa parte, essa porção da unha que está causando esse encravamento. Carla perguntou, você tira a fatia toda da unha e cauteriza só a matriz? Sim, tiro só a fatia toda, até a matriz ungueal, tá? A fatia de 2 milímetros é maior, Carla, em torno de 5 milímetros eu tiro. Mais ou menos 5 milímetros, 4, 5 milímetros, 2 milímetros é muito pouco, tá? Alguns fazem só a curetagem, exatamente, Paulo. Esse estudo que eu falei para vocês, que foi publicado nos Anais de Dermatologia em 2011, eles fizeram esse estudo em 286 pacientes, em que eles estudaram fazer a curetagem mais a fenolização, em alguns casos, e o outro grupo fez só a fenolização. E não houve diferença entre os dois grupos. Então não houve diferença você fazer curetagem com fenolização ou fazer só a fenolização. Então eles indicam fazer só a fenolização. Mas tem autores que fazem, como o Paulo falou, só a curetagem também. Então vocês vejam, tem gente que não faz nada. Claro, remove ali aquele fragmento da unha que está encravando, faz só a curetagem. Tem gente que não faz nada, tem gente que faz a curetagem com a fenolização e tem gente que faz a eletrocauterização, que é o meu caso. Tá? Então vou falar agora da técnica, de como que eu faço a cirurgia. Então primeira coisa, antisepsia. Bom, paciente primeiro você tem que selecionar, então você já conversou com o paciente antes, explicou por que ele está tendo esse problema, porque se ele tem noção da causa do problema, ele vai evitar então essa causa, né? Então ele vai evitar sapato apertado, vai evitar traumatizar o pé, sapatos de salto alto e bico fino e assim vai. E também na manicure, não vai deixar a manicure cutucar os cantos, né? Vai orientar que corte só na frente, que não coloque ali o palito, aquele palito que elas adoram colocar por baixo da unha, não sei, acho que para limpar, alguma coisa assim. Então tudo isso você precisa orientar para que o paciente não fique com quadro recidivante de unha encravada. Então, você selecionou já o paciente, já orientou o paciente, então, no teu consultório, não pode ser paciente com comorbidades, né, que use medicamentos ou que sejam cardiopatas, tem algum problema assim. Então, você precisa ver isso. Pacientes que fazem uso de anticoagulantes, se for o paciente que usa só o AS, você vai orientar que o paciente suspenda o AS, né, se por acaso o médico que cuida dele, o cardiologista ou o clínico, permitir que suspenda uns 3 dias antes, porque senão vai sangrar muito a cirurgia. Então, pois bem, você vai fazer então a antisepsia com clorexidina e alcoólico, né? Então você vai pintar todo o pé do paciente, o dedão, os dedos, toda aquela região com clorexidina e alcoólico, tá?
você vai colocar a placa do bisturi elétrico. Bom, no meu caso é que eu uso o bisturi elétrico, então eu vou explicar como que eu faço, mas vou falar também como faz com a fenolização, tá? Então eu coloco a placa do bisturi elétrico, que sempre, quando você faz a antisepsia do paciente, é muito importante que você não deixe encharcado. Então imagina, por exemplo, você vai fazer antisepsia no tórax e você encharca tanto a gase que aquela clorexidina ela escorre, né, ela vem aqui para o dorso, e se ela entra em contato com a placa, ou seja, se a placa fica molhada, na hora pode ocorrer uma descarga, tá? E o paciente pode se queimar. Então sempre toma muito cuidado. Às vezes vão fazer antisepsia, molha muito a gase, encharca muito, aí aquele antisséptico escorre, né? Ou você passa um soro, alguma coisa escorre, molha, pode acontecer de queimar o paciente. Então, muito cuidado na hora de fazer antisepsia, não deixar o paciente encharcado, né? De forma que escorra para outra região aquele antisséptico. Daí você vai colocar o campo, né? O campo estéreo, e aí nós vamos partir para a anestesia. A anestesia você vai fazer com a lidocaína sem vasoconstritor. Então, vocês lembram? Onde que a gente não pode usar vasoconstritor? Não podemos utilizar em dedos e no pênis. No restante a gente pode usar. A gente pode usar no nariz, que é uma dúvida frequente de vocês. Se pode usar no nariz, se pode usar no lábio, pode. Na orelha também pode. Na pálpebra também pode. São áreas muito vascularizadas e que você precisa do efeito vasoconstritor se o paciente não tiver uma contraindicação, né? Que geralmente a contraindicação seria paciente que tem arritmias, então às vezes o cardiologista pede para não usar vasoconstritor. Mas caso contrário, o efeito vasoconstritor é muito benéfico para nós na cirurgia dermatológica, né? Mas também você tem que esperar que o efeito vasoconstritor se estabeleça. Não adianta você aplicar o anestésico e já começar a operar, porque não fez a vasoconstrição, não é? Então é importante aguardar 6 minutos. E um outro detalhe importante também é que durante a cirurgia você precisa fazer uma hemostasia rigorosa, porque como está sob efeito vasoconstritor, quando passa o efeito vasoconstritor, aquilo vai dar uma vasodilatação e o paciente sangra muito. Então por isso a hemostasia tem que ser rigorosa, ela não pode ser negligenciada, tá bom? Mas então vamos voltar, você vê que eu vou falando e já vou indo para outro lado. Então vamos fazer então a anestesia com a lidocaína, né? A 2%, sem vasoconstritor. Eu gosto de usar aquela seringa de 5, eu vou aspirar mais ou menos 5 ml, tá? 5 ml eu acho que já são suficientes. Eu não gosto de diluir o anestésico, por quê? Porque eu vou fazer um bloqueio. E aí não adianta eu usar um anestésico diluído, porque daí o efeito do bloqueio não vai ser tão eficaz como eu gostaria, né? Então eu gosto de não diluir o anestésico, eu uso ele puro mesmo, a 2% a lidocaína, numa seringa de 5 ml. E aí eu vou fazer a anestesia com aquela agulha de insulina, aquela que tem um canhão amarelinho, tá? Tem a de canhão cinza e tem a de canhão amarelinho. A cinza eu acho que é 30 e o outro é de 45, a amarela, que é mais fininha, tá bom? Porque vai ser mais confortável para o seu paciente. Então tudo isso, você se preocupar com esse conforto do seu paciente, vai fazer muita diferença depois, né? Isso é agregar valor. Juliana falou aqui, e sutura, eu também faço, um pouco de tudo. Isso mesmo, eu não suturo, Juliana. Tem gente que gosta de suturar. Dá um ponto ali no tecido, na pele, pega bem macho mesmo, bastante tecido, e dá um ponto na unha, tá? Eu não gosto muito de fazer isso e eu vou explicar por que eu não gosto de fazer, tá bom? A Neia perguntou, o que contraindicaria esse tipo de cirurgia? Diabetes? Não, não seria. Sabe por quê, né? Ó, a unha está encravada ali. Ela é como se, imagina, é como se ela fosse um corpo estranho, sabe? Então, enquanto você não tirar esse corpo estranho que está enfiado lá no tecido, essa infecção não vai ser controlada. Então, na diabetes seria uma indicação mesmo de você tratar, justamente para você debelar essa infecção. E uma coisa que eu já vi muito frequentemente é assim, ó, que, deixa eu ver que alguém escreveu aqui, dedo e pênis, a Paula falou exatamente. Então é o seguinte, garrote sim. Deixa eu contar uma coisa aqui, eu já vi muito frequentemente o paciente passar em consulta e o colega falar assim, eu vou te receitar um antibiótico para dar uma melhorada aí na infecção dessa sua encravada, e aí quando melhorar a gente opera. Por que eu não concordo com essa conduta? Porque a unha, o que tá causando a infecção é aquela unha que está encravada ali, gente, aquele pedaço de unha que está enfiado ali. Então, enquanto você não tirar essa unha, esse pedaço que está ali, enfiado ali, encravado,
não vai resolver a infecção. Então não adianta você dar antibiótico, 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 se ali tem, digamos assim, entre aspas, um corpo estranho que está ali, sabe, introduzido no tecido. Então você tem que fazer a cirurgia. Aquilo só vai melhorar quando você remover aquilo. Né? Imagina que você, sei lá, sofre um acidente de carro e entra um fragmento de vidro do carro lá no teu rosto com uma infecção. Não adianta você dar antibiótico, você tem que tirar aquele fragmento de vidro, aquele corpo estranho que entrou ali no tecido. Então é o mesmo raciocínio para a unha, né? Então você precisa fazer a cirurgia, né? Então você vê se o paciente tem condições clínicas para isso, né? Controla se ele tiver algum problema de saúde, hipertensão, diabetes, vê se está tudo certinho e faz a cirurgia. Não adianta você ficar tratando com antibiótico. Você pode até começar a tratar com antibiótico terapia antes, mas a cirurgia assim, não tem como você não fazer a cirurgia. Então você pode começar com antibiótico terapia antes, uns 2 dias antes, mas enquanto não operar não vai resolver o problema. Antibiótico, né, Gustavo? Olha lá, o Gustavo faz isso. Pode começar antes, mas cirurgia é o que vai resolver, entendeu? Não adianta a gente postergar a cirurgia achando que o antibiótico vai resolver, tá bom? Pode ser que no começo ali, quando o paciente só sente dor, né, depois começa só a fazer uma secreção, pode ser que resolva o antibiótico, mas eu acho que invariavelmente aquilo vai evoluindo. Alguém perguntou aqui, o Paulo. O senhor tem uma sala específica para esse meio infectado ou usa a mesma sala? E a gente usa a mesma sala, viu? Exceto quando for, por exemplo, uma lesão, se realmente for, por exemplo, um abscesso que tiver que ser drenado, a gente acaba usando uma outra sala. Mas a unha encravada, ela não vai contaminar a sala, viu? Não tem problema nenhum. Lá na residência a gente fazia essas cirurgias tranquilamente no hospital, a CCIH nunca contraindicou, tá? Então não tem problema nenhum, pode fazer no seu consultório. A Juliana falou, difícil anestesia em área com infecção. Isso, Juliana, é difícil, porque o anestésico, como eu falei, ele é ácido. E quando você tem um processo infeccioso, o local ali, os tecidos também, eles são ácidos. E aí quando você aplica o anestésico, a acidez ela precisa ser neutralizada. Então, se você aplica no local que é ácido, ela não vai ser neutralizada. Então, o efeito do anestésico fica prejudicado. Porém, a gente não vai... Claro, a gente vai aplicar ali também, próximo de onde está ali a unha encravada. Mas, nós vamos fazer um bloqueio, que eu vou explicar para vocês como fazer o bloqueio para fazer a cirurgia. O bloqueio anestésico da cirurgia da unha encravada, tá? Tiago falou aqui, ó, caso tiver muito infeccionada, tiver muito tecido comprometido e eu tiver estado de pérola, acho que seria meio que pôr na balança a situação de usar ou não o antibiótico com precaução. Você quer dizer assim, que às vezes o caso está tão grave que a gente deve entrar com antibiótico, né? Eu acho que sim, você pode entrar com antibiótico terapia antes, mas já marca a cirurgia, entende? O paciente começa com antibiótico terapia antes e depois você já programa a cirurgia já. Porque enquanto não operar, não vai resolver o problema, tá bom? Mas pode usar sim o antibiótico, não tem problema. O que eu quero dizer é que só o antibiótico não vai resolver o problema do paciente. O Thiago diz 14 ou 7 dias antes. 14 acho que é muito, viu? Talvez 7 dias antes então, sabe por quê? Depois da cirurgia o paciente vai tomar mais ainda também. Ele vai ter que tomar por 7 dias. Então se você começou 7 dias antes, ele vai tomar mais 7 dias depois, então vai dar 14 dias. Se você começar 14 dias antes, que também não vai resolver o problema da unha encravada, ele vai tomar mais 7 depois, ele vai tomar 21 dias de antibiótico. Eu acho que é muito para uma unha encravada, entendeu? Sim, claro, pode mandar sim as fotos, Thiago. Vai ser um prazer, viu? Examinar, conversar com você. Pode sim, Thiago. Paula disse, cefalexina. Pode ser cefalexina. A Carla falou 48 horas, tá bom? Eu começaria uns 2 dias antes. Se fosse... Olha, geralmente eu não começo com antibiótico, eu nem faço antibiótico no pré-operatório, sabia? Mesmo aquelas unhas que estão bem cravadas, assim, bem feias, pode começar com antibiótico antes, mas eu já marco a cirurgia mesmo e depois já começa antibiótico já logo perto. Já assim, fez a cirurgia, já começa a tomar antibiótico, né? Bom, então vamos lá, vamos voltar à anestesia, gente. Então... o feixe vasculonervoso ele passa lateralmente,
no dedo, tá? Faz de conta que isso aqui é o hálux do paciente. E aí, quando você vai fazer o bloqueio, é muito comum de vocês imaginarem de fazer o bloqueio aqui e aqui, só. Porque o feixe vascular nervoso passa por aqui e aqui. Então eu faço isso, eu aplico 1 ml aqui, né, aspira para ver se você não pegou o vaso, e aí sempre a anestesia, como eu falo para vocês, coloca um botãozinho, coloca só o bisel, infiltra um pouquinho o botãozinho, depois devagarinho você vai introduzindo a agulha, aspira para ver se não pegou nenhum vaso, injeta, chega até o periósteo. Como que você sabe que chegou no periósteo? Você chega no osso, né? Chega lá no osso. Aspira para ver se não pegou nenhum vaso e injeta 1 ml de anestésico. Injeta lentamente, porque se você injeta rapidamente, bruscamente, aquilo distende os tecidos e o paciente sente muita dor. Então, muito cuidado para não injetar muito rápido. Então, todo esse cuidado que eu falo para vocês, da antisepsia bem executada, do campo estéril, dos materiais adequados, da anestesia confortável para o paciente, tudo isso, gente, vai agregar valor às suas cirurgias, entende? Então você vai ter resultados melhores, você vai ter baixos índices de complicações, você vai ter um paciente mais satisfeito, que não vai ter medo de operar com você, que vai indicar os colegas, que vai dizer, olha, vai lá com a doutora, vai lá com o doutor, porque eu não sofri nada, foi super tranquilo, né? Porque às vezes o paciente vem com muito medo de operar a unha encravada, acha que a gente vai arrancar a unha, porque aquilo ali já está super dolorido, acha que vai sofrer horrores, né? Então, quando você faz esse tipo de tratamento, porque não é só ir lá e tirar aquela unha encravada, né? Tem todo o entorno envolvido. Então, quando você oferece isso para o paciente, isso agrega muito valor aos seus procedimentos, tá? Vamos ver aqui, ó. A Juliana falou, na maioria dos casos é o granuloma que parece infecção e não um abscesso mesmo. Sim, eu nunca vi abscesso mesmo, nunca vi não, gente. Aí ele falou, Tiago, eu usei 14 dias, 500 de 8 em 8 e mais 7, porque tinha muito tecido comprometido. Nossa, Tiago, eu quero ver, viu? Interessante seu caso, tá bom? Entendi. O Paulo também não usa antibiótico antes. Vamos lá. Aí você fez o bloqueio aqui, aqui e depois você fez o bloqueio aqui, certo? Aí o que acontece? O que eu percebi na prática é que não é tão eficaz esse bloqueio. Então, o que eu faço? Eu faço um bloqueio aqui também, ó, aqui. E também faço um bloqueio aqui também. Então, são 4 pontos. Vocês viram que eu aspirei 5 ml? Então, 1 ml aqui, 1 ml aqui, 1 ml aqui e 1 ml aqui, tá? Pois bem, vamos lá. Fez lá a anestesia nesses 4 pontos, tudo com muita calma, né? Com muito carinho com o paciente, porque ele vai ver que realmente ali o tratamento é diferente, tá bom? Pois bem, aí você fez ali, anestesiou ali, então 4 ml, né? Lembra que foi uma seringa de 5, nós aspiramos 5 ml? Para que vai servir esse 1 ml? Para você anestesiar bem ali no local onde a unha está encravada. Só que você não vai fazer agora, porque ali dói para chuchu, tá doendo. Então você faz depois, espera um pouco. Daí uma dica é você massagear o local. Vai massageando assim, ó, o local, vai conversando com o paciente. O bloqueio, ele demora um pouco para se estabelecer, tá? Vai demorar uns 10 minutos mais ou menos. Não dá para você fazer esse bloqueio e já de cara começar a operar. Tem que esperar um pouco, tá? Pois bem, fez aqui o anestésico, tá? Massageou lá um pouquinho, esperou um pouco já. Você vai perguntando para o paciente, olha, tá doendo aqui? Eu falo, nossa, doutor, já tá anestesiando, tá ficando dormente. Aí você sim anestesia aquele 1 ml aqui, ó, nesse lugar justamente onde que ele está sentindo a dor. Muita dor, onde está encravada a unha. Muitas vezes não precisa mais anestesiar aqui, porque o dedo todo já ficou bloqueado, tá? Então você vai começar a cirurgia, quando você toca ali na ponta e o paciente fala, não sinto mais nada. Aí sim você vai começar a fazer a cirurgia. E aí vale a pena você garrotear o dedo, tá? Só que uma coisa que vocês têm que ficar atento é o seguinte, gente, o garrote tem tempo. Não dá para você garrotear lá e esquecer, entendeu? Então assim, você garroteou, o tempo começa a contar, porque aquilo vai estar esquemiando o dedo, né? Então você não vai usar vasoconstritor, vocês lembram disso? Não pode usar vasoconstritor no dedo e no pênis, porque pode causar necrose, tá bom? Não pode vasoconstritor no dedo. E aí você vai garrotear o dedo. Como que você vai fazer esse garrote? Eu uso, sabe a luva? A luva tá lá, né? Não tem aquela parte aqui do punho, que é uma parte mais... É como se fosse
como que eu vou dizer? É mais grossinho ali, é meio enroladinho aquela parte ali. Eu corto aquela parte da luva e vou, sabe, porque aquilo fica como se fosse um elástico mesmo, né? Como desse que as mulheres usam para amarrar o cabelo. O que eu faço? Eu vou enrolando aquilo no dedão, vou enrolando, enrolando, enrolando e garroteia. Mas, no último curso presencial, Hands-on, uma aluna, doutora Marinei, inclusive, que já gravou live comigo aqui, ela é de uma cidade do interior, Cruzeiro. E ela faz da seguinte forma, eu achei bem interessante. Então eu vou passar essa dica para vocês. Ela pega uma luva mesmo, como eu pego luva estéreo, né, gente? Aí você corta o dedo da luva, corta aqui o dedo da luva e você abre a outra extremidade. Então você pega esse dedo de luva, você corta uma ponta e a outra. E aquilo vira o quê? Um tubo, né? Um cilindro. Aí você pega aquilo e vai enrolando assim no dedo do paciente, como se fosse um preservativo mesmo. Aí empurra lá até o fim do dedo, tá? Coloca ali. E ótimo, aquilo garroteia perfeitamente, tá bom? Aí, como garroteou, você tem 30 minutos. Eu acho que 30 minutos é seguro para você fazer a cirurgia. Não pode ficar enrolando lá, demorando, sabe? Tem que fazer dentro de 30 minutos, tem que terminar a cirurgia, tá bom? Por que é importante garrotear? Porque vai sangrar bem menos a cirurgia, né? Porque senão sangra pra chuchu a unha encravada. Ah lá, a Juliana falou, tem a dedeira. Eu não conheço essa dedeira, Juliana. Eu uso essa luva mesmo. Mas depois que eu vi esse dedo que a doutora Marinei usa, eu achei excelente. Aí, pois bem, você vai usar um instrumento chamado tentacânula, tá? Você pode usar tentacânula, existe um instrumental chamado elevador de unha. É como se fosse como que eu vou te dizer, gente? Não é uma coisa cortante, né? Ah lá, ela faz com o dedo de luva também, a Rafa. Ah, vende em loja de manicure, é manicure que usa essa dedeira. Mas e aí, como que faz para esterilizar isso, Juliana? Pode colocar na autoclave, não derrete? Enfim. Aí o que acontece? Você vai usar essa tentacânula e você vai introduzir aqui, você vê se o paciente não está sentindo dor, e você introduz a tentacânula por baixo da unha e você levanta só essa porção da unha, mais ou menos 5 milímetros. Você levanta, não faz um movimento muito exagerado para cima, porque senão você pode levantar toda a unha. Então você vai descolar só essa porção que está encravada, mais ou menos numa largura de uns 5 milímetros, tá? Até o fim, até ali a matriz ungueal, até o final. Então você introduz até o final e faz um movimento assim, ó, levantando, lateralizando. E aí você vê que ali o buraco ficou todo já solto. Aí você vai pegar uma tesoura reta, não pode ser a tesoura de íris, porque senão você vai estragar a sua tesoura de íris. Porque depois, quando você for tirar acrocórdons, coisas assim, seringomas, a tesoura não vai funcionar. Por isso você tem que ter uma tesoura de maio reta. O que é a tesoura de maio? É uma tesoura forte, reta. E aí você vai cortar, você vai introduzir a tesoura lá dentro, tá? Vai introduzir assim a tesoura e vai cortando a unha assim, ó, até a matriz lá, ungueal. Pois bem. Então você cortou até lá, aí você tem que remover essa unha. Como que você vai remover? Você vai usar um Kelly forte, então você já não vai poder usar o mosquito, né? Se você usar o mosquito, pode ser que você danifique o seu Kelly mosquito reto, né? Então por isso que é bom você ter então uma pinça Kelly reta, mais forte, aquela que a cirurgia geral usa, justamente para você fazer essa cirurgia da cantoplastia. Então você vai introduzir lá o Kelly reto, vai pegar lá, você enfia por baixo, introduz por baixo, segura lá e faz esse movimento assim e puxa. Aí ela se destaca, tá bom? Aí, imediatamente você vai secar ali o leito. E aí, antes de você fazer tudo isso, você já removeu o granuloma piogênico, tá? Eu removo com uma tesoura mesmo. Vou lá e corto o granuloma piogênico e faço uma hemostasia, porque aquilo sangra um pouco. Faço hemostasia com bisturi elétrico. Depois que eu retirei essa lâmina, esse fragmento de lâmina que estava encravado, eu faço então uma cauterização da matriz com o eletrocautério. Então, eu gosto de usar a bolinha, a ponteira de bolinha pequena, porque tem uma bolinha grande, a bolinha grande não cabe ali dentro, tem que ser a bolinha pequena. E aí eu cauterizo toda a região ali do leito, tá? Até a matriz lá, até a matriz eu cauterizo. E aí, como o Paulo falou que a net está ruim, o dedo de luva é o garroteamento. Ah, entendi. Sabe o que acontece? O Paulo disse que ele faz com uma gaze. Sabe o que é? Pode ser também, não tem problema, gaze. Com a gaze, Paulo. É que com a luva, esse dedo de luva é super prático, Paulo. Experimenta fazer.
É que também, é claro, você vai usar mais uma luva, né? Mas, enfim, você vai pegar a luva, você vai cortar o dedo lá da luva. Você corta aqui com a tesoura. Corta as duas pontas. E aí ela vai virar um cilindro, né? E aí você coloca no dedo, entende? Vai empurrando assim, ele vai enrolando todinho até a base do dedo. Então é bem prático de fazer o garrote com esse dedo de luva, tá? Então eu faço dessa forma. Mas pode fazer se você tem experiência de fazer com a gaze. O Gustavo perguntou, cauteriza além da matriz o leito ungueal? Eu cauterizo tudo, desde a matriz e o leito ungueal todinho, aquela região eu cauterizo. E agora eu vou falar para vocês como que se faz com fenol. Eu acho que a maioria de vocês deve fazer, não com fenol? Me digam aí quem faz com fenol. Fenol 88%, você vai fazer 3 vezes de 1 minuto. Então você vai molhar, você pode pegar, por exemplo, um cotonete, mas tudo tem que ser estéreo, tá? Um cotonete mesmo, você vai molhar lá no fenol e vai aplicar lá dentro, lá na matriz, né, e no leito. Você vai manter ali, encostar ali durante 1 minuto e você retira. Então você pegou lá o fenol, encosta lá, deixa 1 minuto, tira. Depois coloca lá de novo, mais 1 minuto, tira. São 3 ciclos de 1 minuto com fenol, tá? E aí, olha lá, elas fazem, a Neia, a Valquíria também faz, todo mundo faz com fenol, a maioria faz, viu? Ah, Thiago disse que faz com ata, ata eu nunca vi. Eu vejo muito na literatura fazer com fenol. Ata é bom também? Não sei. Olha lá, a Cláudia Honora também faz com ata. Interessante, viu? Muito bacana. Bom, e aí, qual que é a crítica de algumas pessoas? Então, vocês que fazem fenol, me respondam. O excesso de fenol pode prejudicar a cicatrização? O que fazer para evitar? Não, eu acho que não prejudica. Mas só me respondam vocês. Eu acho que prejudicar não o excesso. O que acontece é que o fenol, ele causa ali sim um processo, é agressivo um pouco, né? Mas é eletrocauterização também. Mas as pessoas que já vi relatos de que com a fenolização ocorre muita secreção, que aquilo fica secretando, sabe? Secreção purulenta por muito tempo, aquela ferida não fecha, fica 21 dias assim, né? E então essa é uma das críticas de quem não faz. Eu não sei, vocês que fazem, vocês percebem isso? E aí, uma outra forma, o que o pessoal faz? O pessoal pega e muita gente dá o ponto. Então, depois que faz isso, a fenolização, faz a eletrocauterização, sutura aquela área, então aquela pele em volta na unha remanescente. A unha está aqui, pega aquela pele lá e dá ponto aqui, ó, sutura aqui. Eu não costumo fazer, justamente porque eu peço para o paciente higienizar no pós-operatório, lavar muito. Porque eu acho que se o paciente não higieniza aquele leito, aquilo acumula secreção, acumula fibrina, e aí infecta, e aí a outra unha já vem nascendo e encravando, sabe? A Rafa falou, se escorrer para os lados, às vezes fica secretando um pouco, tá vendo, gente? Então isso tem que tomar cuidado, na hora que você vai fazer a fenolização, para não encharcar demais o cotonete, porque se molhar tudo lá, o fenol escorrer para fora, né? Imagina, você está cauterizando tudo, não só ali a matriz, aquele leito, você está cauterizando tudo em volta. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então muito cuidado. Então, e aí eu acho que não seria nem a questão da fenolização, da eletrocauterização, da curetagem ou não. Eu acho que é muito importante o cuidado do paciente no pós-operatório, se ele vai higienizar o local. Porque o paciente muitas vezes ele tem medo de higienizar, não sei se tem receio, não sei. Não limpa, sabe? Nem lava direito. E aí quando volta no retorno, aquilo está imundo, né? Cheio de fibrina, cheio de secreção purulenta, está imundo aquilo. E aí já está infectado, né? A infecção nem debelou, continua tudo infectado. E aí, às vezes a próxima unha ela vai crescendo e aí começa a encravar novamente, a unha encrava de novo. Por todo aquele processo infeccioso em volta. Então, eu acho muito importante essa higienização. Eu peço para o paciente, não tenha medo, vai lavar no chuveiro com água e sabonete, vai passar o cotonete com sabonete lá dentro desse buraco, dessa vala que eu fiz. Por isso que eu não dou ponto, eu deixo aberto. Peço para limpar lá. A Carla perguntou, cotonete estéreo? Você pode pôr na autoclave, viu? Além do processo inflamatório exacerbado ser certo, né? É isso mesmo.
Olha lá, o Gustavo falou que no Alcidarta e Zelda, que é o livro de cirurgia dermatológica, fala que secreta por 21 dias com a fenolização. Eu vou fazer no meu curso o hands-on, a fenolização, para eu comparar com a técnica que eu uso com o bisturi elétrico, tá? Olha lá, a Valquíria falou que é a má higienização. Se o paciente não higieniza, gente, se o paciente não lava, não é a fenolização, a cauterização ou a curetagem que vai resolver o problema, né? A Paula também não dá ponto. O que prefere como creme local para casa? Muito bem. Eu gosto de usar colagenase com cloranfenicol. Por quê? Porque ela é um debridante químico e ela tem associado o antibiótico. Então ela vai removendo aquela fibrina que vai ficando naquela canaleta, sabe? Então eu gosto de usar a colagenase com cloranfenicol. A Roberta disse que achou um estudo da Surgical com ATA. Interessante, 50, não o ATA 90, né? Ela deixa de progenta no pós. Eu vejo cicatriz em uma semana. A maioria cicatriza. Ela vê que cicatriza em uma semana. Olha, ela tem bons resultados, né? Porque às vezes demora um pouco até mais, não é? De progenta, pode ser também. É que de progenta eu não gosto muito porque tem corticoide ali, né? Não tem um debridante químico, mas a experiência dela é boa. A Rafa falou, a Rafaela. Então, a Vivian perguntou quais as causas de recidiva. Então, as causas de recidiva são a má higienização, o paciente não limpa, aquilo fica infectado lá, não resolve, isso é uma das causas. A segunda causa é o paciente mantém o fator etiológico, então ele continua usando o sapato apertado, continua jogando futebol e traumatizando o pé, continua trabalhando às vezes na empresa que tem que usar uma botina que a ponta é de ferro, a mulher usa salto alto de bico fino, a manicure continua cutucando o canto da unha da paciente, fica introduzindo ali palito. Então, tudo isso perpetua o quadro, né, recidiva. Então, a pomada já falei. E o curativo? Qual que vai ser o curativo? O curativo que eu uso, que eu já falei, então, eu aplico já a pomada no intraoperatório, coloco ali dentro da canaleta com uma gaze e enfaixo com uma faixa crepe. Né? Não faça um curativo muito apertado, porque senão o paciente vai sentir muita dor no pós-operatório, tá? Não, exatamente. Felipe perguntou, se cauteriza não faz fenol? Exatamente, se cauteriza não faz fenol, gente. É uma coisa ou outra, tá? Então você cauterizou não faz fenol. Tiago falou, e se nós usássemos uma membrana de fibrina, já que melhora a eficiência em relação... Olha, eu não sei, na verdade eu não tenho experiência na utilização desse tipo de curativo, sabe? Eu não tenho muita experiência. Mesmo já me perguntaram se eu uso aqueles curativos hidrocoloides, né? Eu não gosto. A unha secreta muito, sabe? Eu acho que qualquer coisa que fique ali, eu acho que a melhor coisa é higienizar mesmo, água, sabonete, sabão e remover aquela secreção ali do local, tá bom? A próxima vai testar com eletrocautério. Obrigado, Valquíria. Conte comigo, viu? Depois você me conta se você achou que ficou melhor ou não, ou pior. O curativo tira no dia seguinte, Carla. Todos os meus curativos o paciente tira no dia seguinte, 24 horas, e começa a lavar com água e sabonete. Marina, obrigada. Pede para o paciente aguardar um tempo depois da cirurgia? Não. Pode o paciente ir embora. Você fez lá, aí depois você tira o garrote, né, gente? Tira o garrote e faz o curativo. Você observa, por isso que eu gosto de fazer eletrocauterização, porque daí já faz hemostasia, entendeu? Então já estanca o sangramento. Eu não sei se com a fenolização talvez não perpetue ali o sangramento. Então você tirou o garrote, o sangramento parou, então tudo bem, tudo ok. Entende? Não tem problema. O paciente pode ir embora, tá? Exatamente, simples, barato e muito eficiente. Tá convidado sim, Thiago. Claro, todos estão convidados, tá bom? Eu vou fazer a próxima live daqui a pouco. Então, obrigado, gente.